Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema delicado para alguns, interessante para outros. Trata-se de diferenciar filosofia de ciência. Por isso, eu vou começar fazendo duas perguntas. Primeira, onde erram os filósofos? Qual é o erro dos filósofos? Faz essa pergunta para você mesmo e tenta a todo custo respondê-la. Não pensa só como uma pergunta retórica. A outra pergunta que eu quero lançar no início é: qual é de fato a diferença entre ciência e filosofia? Acompanhe a gente que a discussão hoje vai ser muito interessante, muito legal e vai dar muito o que discutir. Joga as perguntas aí embaixo. Vamos lá. Então, para a gente pensar a primeira pergunta, onde erram os filósofos, primeiro a gente tem que entender o que é essa bendita filosofia, dita como a mãe de todas as ciências, que tanto interessa as pessoas e que tanto a gente ouviu falar ao longo da história dos filósofos. Então, o que é essa filosofia? O que diferencia ela do saber científico de fato? A filosofia, ela é o pensamento organizado e que, nas suas bases, pelo menos a filosofia da Grécia Antiga, ela tenta dar uma explicação natural para os acontecimentos do mundo, para o sujeito no mundo, para o ser no mundo. Então, a filosofia inicial, ela tentava responder questões cosmológicas. Diante das perguntas que o homem sempre se fez: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu estou fazendo aqui? Diante dessas perguntas, as respostas que eram dadas no primeiro momento, tentando suprimir a ideia do sobrenatural e apresentando perguntas naturais, explicações que pudessem ser contempladas pela própria natureza, foi se desdobrando num modelo que posteriormente fez com que questionar fosse algo interessante, para que, por meio do questionamento, pudéssemos fundamentar um pensamento organizado. Disto surgiu a ideia de lógica, e nós podemos pensar lógica, o que é ser lógico e o que é lógica, enquanto uma sequência organizada de procedimentos, de acontecimentos. E quando o indivíduo fala que aquilo não tem lógica, ou que isto é lógico, na verdade, ele está conseguindo consequenciar, apresentar uma sequência de pensamento baseada em algum modelo da realidade. É neste sentido que a filosofia sempre se utiliza de dois modelos para discutir o que nós chamamos de modelo dedutivo e modelo indutivo. No indutivo, partimos do particular para a formatação de um debate genérico. No modelo dedutivo, partimos do genérico para explicações de acontecimentos particulares. Depois de um filósofo chamado David Hume, muito importante na história da filosofia, chegou-se à conclusão de que todo pensamento dedutivo partiria, na verdade, de processos indutivos. Esta parte é muito importante para a gente, porque na prática, o pensamento dedutivo e indutivo, ele pode ser transformado na sua premissa genérica maior enquanto uma elaboração verbal, mas uma elaboração verbal que descreve a realidade. E descreve a realidade apresentando um plano conceitual que tenta explicar esta realidade. Então, vamos para um exemplo prático. Digamos que eu passe por uma calçada e tenha um cachorro rosnando na calçada. E ao passar por essa calçada, eu seja mordido pelo cachorro. Então, eu tive uma experiência particular de que cachorros rosnando em calçada podem morder. Ao passar por outra calçada e ver um cachorro rosnando, eu me atrevo a viver outra experiência de passar pela calçada e novamente eu sou mordido. Pelo fato de ter sido mordido novamente, eu tive duas experiências indutivas e eu posso formatar a premissa geral de que cachorros rosnando em calçada, eles podem morder. Veja, a partir das experiências particulares da indução para formatar um modelo genérico maior. Uma vez formatado esse modelo genérico maior, de que cachorros rosnando em calçadas mordem, eu posso agora fazer atribuições
para outras situações específicas. Essa é a ideia do pensamento humano. Só que a lógica de um sistema pode ser transferida para outra. E aí é onde ocorrem os verdadeiros erros e onde ocorre também o processo das pessoas dizerem: me parece que isto não tem lógica. Vamos para a seguinte explicação. Essa explicação que vou dar agora, ela já corresponde a esse erro que podemos cometer de transferirmos um modelo de funcionamento, um processo consequencial para uma outra situação. Os pombos, eles são monogâmicos, eles formam casais. São aves que apresentam pouco dimorfismo sexual, ou seja, não apresentam muitas diferenças na forma física de macho e fêmea. E a maior parte dos animais que não apresenta dimorfismo, na verdade é quase totalidade dos animais que não apresentam dimorfismo, eles apresentam um comportamento monogâmico. O comportamento poligâmico é muito mais comum nos organismos, nos animais que apresentam dimorfismo sexual. Então, esse é um dado interessante que nós usamos como análise. Mas se nós desconsiderarmos esse dado e formos analisar o comportamento da maior parte das aves, então nós iremos perceber que as araras formam casais monogâmicos, os papagaios formam casais monogâmicos, os cisnes formam casais monogâmicos. Pássaros menores, na sua imensa maioria, formam casais monogâmicos. De tal maneira que gaviões, águias, uma variedade enorme de espécies formam casais monogâmicos. Se isto é verdade, e estatisticamente entendendo que a maior parte das aves formam casais monogâmicos, e eu lanço a pergunta para vocês: o peru, sendo ele uma ave, ele é uma ave monogâmica ou não é uma ave monogâmica? Então, o sujeito ele é conduzido para a ideia de que o peru também será uma ave, por ser ave, também será um animal de comportamento monogâmico. Mas, na verdade, o peru não é monogâmico. O peru apresenta o bendito dimorfismo sexual e o seu comportamento é poligâmico, assim como também é poligâmico o comportamento das galinhas dos galos, assim como também é poligâmico o comportamento do pavão, que também apresenta dimorfismo sexual. Este exemplo que estou apresentando é interessante porque, se nós utilizarmos a lógica estatística da maior parte das aves, tenderemos a perceber que as outras aves também são monogâmicas. Mas a lógica que deve ser empregada nesta situação, ou seja, a observação que devemos fazer sobre o processo de comportamento que essas aves apresentam, não deve ser pela lógica estatística, mas pela lógica que é adotada pela seleção natural, que imprimiu de modo particular tanto a forma física como parâmetros comportamentais de cada um desses animais. Então nós já estamos entendendo que existem lógicas diferentes, porque nós estamos falando de lógica enquanto um processo sequencial, ou seja, acontecimentos que acontecem em cadeia dentro de um ordenamento. E o ordenamento de um sistema pode ser diferente do ordenamento de um outro sistema. Geralmente, falamos que uma coisa não tem lógica quando não conseguimos capturar a sequência em que algo se apresenta, ou quando alguém parece fazer algo que não tem uma sequência lógica ou não possui correlação. Vamos para outro exemplo para que se entenda melhor isto. Outro exemplo, digamos que tem um garoto chamado Pedrinho. Pedrinho queria muito ganhar uma bola e pediu uma bola ao seu pai. Seu pai, super feliz, então deu uma bicicleta para Pedrinho. Pedrinho ficou com raiva e nunca mais tomou suco de laranja. Bom, se eu conto essa história dessa maneira, a maior parte das pessoas que me ouvem diz: oh, que loucura é essa? Que lógica tem isso? Parece que as coisas aqui fugiram à sequência. Pedrinho queria muito uma bola, seu pai deu uma bicicleta. A parte que parece ter lógica
é que Pedro ficou com raiva, mas ficou com raiva e nunca mais tomou suco de laranja. Qual é a correlação de uma coisa com a outra? É algo parecido àquelas músicas de Zé Ramalho. Só tem lógica para ele. E a maior parte das outras pessoas ficam tentando estabelecer uma ordem lógica dentro daquilo que nem ele mesmo, às vezes, consegue ver lógica. Então, falamos que algo não tem lógica quando não existe uma correlação que pelo menos podemos compreender o modelo sequencial das operações que se processam dentro de um espaço-tempo, dentro de um fenômeno que se manifesta para nós. Então, sempre que parece não haver uma relação sequencial entre os fenômenos, nós automaticamente percebemos isso como se não houvesse lógica. O que é interessante é que falamos que algo é lógico sempre que podemos pegar um modelo de algo que se processa em alguma coisa e podemos atribuir para um outro sistema, uma outra coisa. Quando formamos, na verdade, o processo de generalização e que aí executamos o pensamento dedutivo. Então, executamos o processo dedutivo porque formatamos um sistema sequencial e, ao vermos particularidades no mundo, fazemos essas apresentações. E aí, eu gostaria que vocês pensassem melhor comigo justamente sobre esses tópicos. Por quê? Porque a maior parte das discussões filosóficas, elas irão negligenciar o funcionamento do sistema nervoso central. Eles irão, digamos assim, passar longe de como de fato funciona o sistema perceptivo humano, a ordem biológica para formatar o que nós chamamos de pensamento. E aí, uma vez que se distancia por completo do ordenamento biológico, do funcionamento das estruturas, para produzir o que nós chamamos de pensamento, as possibilidades se tornam inúmeras, as possibilidades se tornam infinitas. O que eu estou tentando dizer com isso? Uma grande diferença entre o pensamento filosófico e o pensamento científico experimental é que o pensamento científico experimental, ele quase sempre fecha possibilidades. E o pensamento filosófico quase sempre abre inúmeras possibilidades. Este é um dado importante para pensarmos. Vamos mastigar ele. Por que eu estou falando que o pensamento científico fecha possibilidades? Porque o pensamento científico, ele tem a obrigação, o pensamento científico experimental tradicional, ele tem a obrigação de apresentar compatibilidade com a realidade. Muitos filósofos, então, irão dizer, mas cada sujeito tem uma realidade. O que eu estou chamando de realidade é aquilo que está fora do sujeito e que pode se processar independente da ação do sujeito no mundo. Para muitos filósofos fenomenológicos, eles poderão dizer que até isso não existe, isso que se processa independente do sujeito. Mas nós, que estamos mais pautados numa ciência natural, estamos afirmando que sim, o mundo ocorre, ainda que de modo diferente, sem necessariamente haver atuação humana. O mundo humano não, o mundo humano ele ocorre com a atuação humana, mas percebemos que nós seres humanos somos apenas mais um animal no planeta, mais um ser biológico no planeta, como inúmeros outros seres existem. E a existência humana, ela tem o seu espectro de mudança, ela tem o seu poder de ação no mundo, mas existe um mundo que se processa independente do sujeito, independente da interferência humana. E é esse mundo que se processa, esse fenômeno que ocorre independente da ação e da atuação humana, a este fenômeno nós chamamos de realidade. E a ciência, o que é dito, o que é chamado sobre ciência, é verdade nela quando a gente se compatibiliza, ou veja, quanto mais compatível com a realidade, com aquilo que está fora do homem, com aquilo que se processa, independente do homem, mais afirmamos ser aquilo verdadeiro. O que é interessante, porque o nosso próprio processo perceptivo, o nosso próprio processo de observação da realidade, ele não é a realidade em si. No momento que nós observamos o que acontece no mundo, essa observação trata-se de uma percepção, ou seja, já alteramos os conteúdos que estão postos, os fenômenos, da maneira que eles emanam, da maneira que o mundo ocorre,
não é a maneira que nós o percebemos, não é a maneira que nós o enxergamos. Quanto mais explicamos, falamos ou apresentamos um sistema que se aproxima desta realidade e não do que queremos e não do que deformamos, falamos que isto tem uma tendência maior a ser verdadeiro. E é neste ponto que a filosofia começa a se distanciar bastante da ciência. Porque à medida que nós procuramos essa compatibilidade com a realidade, entendemos que a realidade tem um modo específico de funcionar, tem um ordenamento que é próprio, que é característico dele. E não necessariamente este ordenamento é o mesmo em todas as instâncias da realidade, em todos os momentos. Se manifesta de formas diferentes e por isso que é tão complexo compreender ciência, porque para entendermos essa miscelância que existe de coisas, precisamos particularizar e entender, e o todo ainda é diferente dessas particularidades. A maneira que isso interage nas diferentes formas, formam outras cadeias complexas que também devemos estudar, e estudar o funcionamento delas, o ordenamento delas, e não necessariamente o que gostaríamos que fosse e a nossa própria vontade. Então, fazer ciência é, antes de tudo, abrir mão dos seus quereres, das suas vontades e buscar essa compatibilidade com os fenômenos que ocorrem no mundo, independente da sua ação. Evidentemente, também podemos observar a ação humana. Podemos eleger o comportamento humano também como um objeto de estudo, mas aí, nesse caso, iremos criar metodologias específicas para explicar a realidade do comportamento humano. E por isso, precisaremos estudar também como a seleção natural impactou diretamente nos seres humanos e como esta seleção natural vai criar certas impressões, certas pressões, do mesmo modo que a cultura também irá exercer pressões, do mesmo modo que as aprendizagens particulares desse sujeito também irão exercer pressões, e como este organismo ele vai reagir diante de todas essas pressões. Essa é de fato a forma que um cientista do comportamento irá observar o comportamento, considerando todos esses fatores que pressionam e que ainda assim, formatando um ser cheio de possibilidades, ainda restringe as possibilidades do sujeito. Restringe as possibilidades, as potencialidades desse sujeito a essas pressões que foram exercidas sobre eles, tanto de cunho filogenético, ou seja, evolutivo, como de cunho cultural, como de cunho de aprendizagens específicas. Então, iremos de fato enxergar as pessoas com certas limitações. As pessoas que trabalham com ciência irão entender muito bem o que estou apresentando. Só que dizer que enxergamos as pessoas com limitações é causar indignação nas pessoas. Porque todos nós somos programados filogeneticamente para aspirar e desejar a liberdade, porque ao longo da evolução entendemos que a liberdade garantiu maiores possibilidades de sobrevivência. Então, qualquer pessoa que apresente o discurso da liberdade, ainda que mentiroso, qualquer pessoa que apresente o discurso das infinitas possibilidades, ainda que mentiroso, esse discurso tenderá a parecer mais encantador, mais aceitável do que um discurso que apresenta a realidade. A realidade sempre tão dura, tão amarga, ela fecha possibilidades. Mas à medida que você observa como as coisas funcionam na realidade, você pode se planejar, se programar melhor e interferir para gerar mudanças nessa realidade com uma precisão muito maior do que aquelas pessoas que vivem simplesmente abraçando o encantamento dos discursos, das infinitas possibilidades que não são tão infinitas assim. Então, para fazermos uma síntese, onde está de fato o erro dos filósofos? Vamos entender agora. Onde está o erro da maior parte dos filósofos? Da maior parte dos filósofos, não estou falando da filosofia de modo geral. A maior parte dos filósofos, eles, de maneira muito fabulosa, eles negam a Deus. Não há problema nenhum nisso. Negam o metafísico, as elaborações metafísicas. Legal, não é isso que é o erro. O grande erro está em negar a Deus, a realidade metafísica, e na maior parte dos casos,
Essas pessoas, inclusive Nietzsche, quando fala do metafísico, de Deus que não existe, ligado ao processo, digamos assim, das forças repressoras, né? Deus como saciador universal, ele vai cair em uma outra esparrela, que é atribuir ao sujeito um senso de criatividade infinita e de liberdade infinita, uma força, uma potência, diferente da potestas, né, do social, que reprime, das forças repressoras. Então ele vai dizer que o sujeito que é criativo, que é artístico, esse sujeito tem um poder de criatividade infinito. E aí é onde está o erro. É como se o indivíduo condensasse uma espécie de luz que ecoa, e assim pensaram também os filósofos da Grécia Antiga, como se o logos que habita dentro do sujeito, como se mergulhar dentro de si mesmo para se conhecer, e aí uma luz vai expandir, conhecer a si mesmo, ir para um outro plano, que é o plano da verdade. Por mais que haja críticas a esse modelo, a maior parte dos filósofos ainda caem na esparrela de dizer que o indivíduo condensa infinitas possibilidades, como se este indivíduo estivesse alheio às leis da física, às leis da seleção natural, às leis da fisiologia e das limitações que existem em decorrência das suas possibilidades de criação estarem limitadas às experiências que ele viveu e a ser, na verdade, uma espécie de salada de frutas que ele faz a partir das experiências que ele tem, dos conteúdos que ele vivencia. Não dá para criar do nada, como nas palavras da Bíblia, no hebraico antigo, aramaico, na verdade, Elohim bara ushit. No princípio, Deus criou, e bara, enquanto criação, do nada. Para os seres humanos, nós estamos profundamente limitados a sermos capazes de criar, a partir das regras da nossa fisiologia, a partir dos parâmetros culturais que vivenciamos, ou que nos demos o luxo de viajar, de ler, de conhecer, e das aprendizagens particulares que formatamos. Temos limitações, então, na nossa capacidade criativa. Aquilo que pensávamos ser cópia anteriormente, hoje entendemos que, por mais criativo que pareça, também é uma cópia. Tiramos o modelo de alguma coisa e conseguimos aplicar em outra. E é isso que chamamos de criatividade na modernidade. É isso, ao estudarmos como funciona, na verdade, os planos comportamentais, o pensamento e o que as pessoas chamam de mente, conseguimos entender hoje. Isso revoluciona a própria maneira que nós iremos entender a realidade. Então, se criamos infinitas teorias para explicar o comportamento humano, se criamos infinitas ordens teóricas para que fosse explicado o comportamento humano, à medida que vamos migrando para a ideia das teorias que não se embasavam na realidade, nem na observação da realidade, vamos migrando dessa ordem que não tem conexão com a realidade e passamos a observar a realidade, e esse é o convite da análise do comportamento, convidar você a abrir mão do seu orgulho, a abrir mão dessa ideia metafísica poderosa de que você pode criar tudo a partir do nada e ser humilde. Humilde a ponto de entender que somos seres limitados, não muito diferente de outros animais, que algumas regras básicas da existência iremos obedecer. Nascer, alguns irão poder se desenvolver, alguns poderão se reproduzir, outros terão a graça de envelhecer, mas todos nós, com certeza, morreremos. Essa regra, que faz parte do plano de vida de qualquer ser vivo que está presente em nós, explica muito bem as nossas limitações. E hoje estamos entendendo ainda melhor que a nossa criatividade também tem limites. Eu dei aula durante muito tempo a pessoas do curso de publicidade e propaganda. E a parte mais difícil era explicar àqueles alunos que se eles querem ser criativos, se eles querem criar coisas novas, eles precisam se dar o luxo de viver, de se lançar na vida. Não dá para ser criativo, não dá para ser inventivo, se você não lê muito,
se você não viaja, se você não se lança a viver novas experiências, você vai criar, mas criar dentro de um universo limitado. E para isso, é importante a gente pensar. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos uma pessoa que cresce sem acesso à internet, sem acesso a novas tecnologias, e que cresce num aldeamento isolado, como muitos dos meus parentes cresceram, e que crescem com poucos contatos sociais. Não dá para esperar que esta pessoa tenha uma visão de mundo ampliada, comparado com pessoas que conseguem viajar para o mundo inteiro, conversar e dialogar com pessoas que apresentam as mais variadas formas de pensar. Quanto mais acessos e quanto mais informações, maiores as possibilidades. Entretanto, essas informações não podem ser aleatórias. Essas informações precisam ser ordenadas, porque do contrário, sem ordenamento de informações, criamos a bendita concorrência de estímulos e o indivíduo fica perdido numa miscelância enorme de informações e não consegue apresentar uma ordem lógica específica que possa ser transferida para outros segmentos. Então é importante que o indivíduo construa um ordenamento lógico e a partir deste ordenamento lógico ele vai percebendo que outras realidades, outros acontecimentos possuem ordenamentos lógicos específicos. O ordenamento lógico das araras, como elas funcionam para se reproduzir, é diferente do ordenamento lógico dos perus, que se aproximam muito mais das galinhas para o seu processo reprodutivo. Eu espero que vocês compreendam e entendam, assim como eu explico para os meus alunos. A maior parte das pessoas pensam que o verão e o inverno, eles ocorrem por conta do processo de circularidade que a Terra faz em torno do Sol, numa ordem elíptica. As pessoas associam pela ordem lógica que o inverno ocorre quando a Terra está mais distante do Sol, pela ordem lógica, e que o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol. Mas não é assim que funciona. Na verdade, tanto o inverno como o verão ocorrem no período em que a Terra está mais próxima do Sol. E a variação que existe no hemisfério norte e no hemisfério sul, de lá quando ser verão, aqui ser inverno, é simplesmente pelo eixo de inclinação da Terra. Isso explica como devemos observar as realidades particulares, o ordenamento lógico particular do funcionamento de uma coisa para entendermos isso na sua amplitude. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado e compreendam. Enquanto a filosofia pode criar inúmeras teorias, inúmeras variedades, inúmeros planos conceituais, aquelas pessoas que observam a realidade e que dizem não só palavras, precisamos de evidências, aquela psicologia que trabalha baseada em evidência ou qualquer outra explicação que se baseia em evidências, terá sempre um caminho com ordens mais limitadas. Então, com muito orgulho, eu finalizo dizendo, sou limitado. E espero ainda assim agradar. Um abraço.